galera, tudo bem, rapaziada? Eu sou o professor de língua portuguesa David Xavier, diretor comercial do Portal Educa1, e hoje nós temos a nossa primeira rapidinha de concursos, coisas quentíssimas, dicas para que vocês façam as questões de forma mais objetiva. A primeira dica, ela será de acento indicativo de crase. Observe comigo, vem comigo, vem. Olha só, o fenômeno do acento indicativo de crase, ele acontece quando você faz a união, a fusão de dois A's. Isso daí a galera tem conhecimento? Tem. Mas o que muitos de vocês querem perguntar é o seguinte: David, como é que isso vai cair em concurso? Primeiro, observe comigo as frases. Olha pra cá. Encontrou a menina, foi fiel à menina e foi fiel à sua irmã. A informação de que você precisa qual é? Saber se aqui eu tenho dois A's ou se aqui eu tenho um único A. E a dica é você observar que, olha comigo aqui, quando eu pego essa palavra e jogo pra cá, é assim que você vai fazer. Quer saber se uma palavra ou se uma expressão apresenta um dos A's? Porque tu sabes que tem que ter dois A's. Quer saber se tem um dos A's? Você joga como sujeito da frase mais simples que vier à tua cabeça. E observe quando eu falo assim, menina saiu, eu não vou pronunciar a frase dessa forma. Eu certamente iria dizer o quê? A menina saiu, a menina chegou, fazendo com que aqui a presença do artigo se torne obrigatória. No entanto, ao falar sua irmã saiu, sua irmã chegou, sua irmã perguntou, eu posso tanto usar o artigo como eu posso não usar o artigo. Enfim, o artigo aqui, ele é obrigatório e aqui é facultativo. E isso é o que reflete aqui, ó. Eu sei que menina pediu um A, eu sei que menina pediu um A e eu vou trabalhar com a regência. Quem encontra, encontra alguém. Agora eu estou em busca do segundo A. Quem encontra, encontra alguém. O verbo encontrar não pediu preposição. Ou seja, aqui eu só tenho artigo, então não tem acento indicativo de crase. Ao dizer que foi fiel, quem foi fiel a. Ele pediu preposição, e como ele pediu preposição, e você já tinha artigo, acento indicativo de crase. Chegou a última frase. Diz que ele foi fiel, quem foi fiel a. Pediu preposição, beleza? Show de bola, pediu preposição, perfeito. Mas diante de sua irmã, o artigo é facultativo. Eu posso usar ou não. Consequentemente, aqui o acento indicativo de crase será facultativo. Aí o CESP foi e te perguntou, na frase foi fiel à menina, o acento indicativo de crase pode ser retirado sem prejuízo? Não, porque ele é obrigatório. No entanto, quando você fala foi fiel à sua irmã, o acento indicativo de crase pode ser retirado sem prejuízo? Pode, porque aqui ele é facultativo. Fazendo isso, amigos, vocês vão descobrir exatamente quando há o acento indicativo de crase e quando não haverá. Saber mais ainda se é obrigatório, facultativo ou proibido. E para ratificar isso, lembre-se, coloque como sujeito da frase mais simples que vier à sua cabeça. Irá descobrir se tem um A, ou seja, se ele é obrigatório, facultativo ou até mesmo proibido. E o segundo, você trabalha com a regência, para saber se haverá fusão de dois A's ou não. Para nós fecharmos duas questões rapidinho. Em mais um minuto, nós fecharemos essa dica maravilhosa. Vamos comigo, beleza? Duas dicas, observe. Quando eu coloco para adequar os serviços à população, quem vai adequar alguma coisa a alguém. Vai adequar alguma coisa a alguém, pediu preposição. E aqui você tem artigo de populações, ou seja, preposição mais artigo e por isso tem acento indicativo de crase. Observe que é isso que a questão está dizendo. O emprego do sinal indicativo de crase em as populações deve-se à presença da forma verbal adequar, realmente é, porque quem vai adequar alguma coisa a alguém, e a presença do artigo definido que precede o substantivo, populações. Certinho. Já a segunda está errada. Só que a segunda está errada por uma questão de armadilha. Observe, diante de varíola, eu tenho a presença do artigo. Beleza, garoto? E aqui eu também tenho preposição, porque restava o combate a alguma coisa. Preposição mais artigo, acento indicativo de crase. Só que o artigo está aqui com a preposição, sendo que a preposição foi pedida pela palavra combate, que aqui é o substantivo. Observe a armadilha que o CESP montou. Vem comigo aqui, ó. Na linha 1, o acento indicativo de crase é consequência da fusão do artigo diante da palavra varíola e a preposição, que foi regida pelo verbo do período. Na verdade, está errada por isso,
Porque ela não foi regida pelo verbo, ela foi regida pelo substantivo combate. Aqui, combate não é o verbo combater, é o substantivo combate. O é artigo, diante do artigo você tem que ter o substantivo. Beleza, galera? E assim a gente fecha a nossa primeira rapidinha. Até a próxima! Olá, galera! Eu sou o professor de língua portuguesa David Xavier, diretor comercial do Portal Educa1. E hoje nós estamos com a nossa segunda rapidinha de língua portuguesa. Dicas de até 5 minutos com coisas ótimas para vocês fazerem questão de concurso. E hoje eu separei uma questão falando sobre a análise do ser. Para a galera que faz concurso sabe, saber se o ser é PIS, PA e PIV, uma coisa mole. Ah, Deus, mas para eu estudar isso eu precisaria de 3 horas. Não, você precisa de até 5 minutos. Vem comigo aqui, que eu já perdi 1 minuto falando. Gente, vamos comigo lá. Primeiro, imagine uma questão assim. O cara colocou o texto e colocou isso. O pronome em ser, tornaria, foi usado para indicar indeterminação do sujeito. Quando ele vai dizer que o ser é indeterminação do sujeito, ele quer que você diga se aquele ser é um PIS. A gente tem os 3 principais seres: PIS, PA e parte integrante do verbo. Quero saber se esse ser daqui é um PIS, ok? É isso que ele está querendo chamar. Ele quer que você identifique se o ser ali é um PIS. David, é mole, não é? Claro que é mole. Primeiro por quê? Se ele está afirmando que o ser é partícula indeterminadora do sujeito, eu pergunto a vocês, se eu voltar ao texto e falar Chico Mendes se tornaria mundialmente conhecido, quem é que se tornaria mundialmente conhecido? O que você iria dizer? Chico Mendes. Chico Mendes que se tornaria mundialmente conhecido é. Então é óbvio que se você está me dizendo quem é que se tornaria mundialmente conhecido, você tem a certeza de que, por mais que não saiba o que é, você iria dizer que esse ser daqui não é indeterminação do sujeito. E como ele não é indeterminação do sujeito, isso já foi suficiente para dizer que essa questão aqui está errada. Agora, esse ser daqui é o que, David? É uma parte integrante do verbo. Porra, é por isso que eu me enrolo. Não, você não se enrola. 3 frases aqui, rapidinhas, galera, para vocês observarem. Olha só, vamos comigo aqui. Coloquei 3 seres. David, como é que eu vou fazer? O que você vai explicar? Eu quero saber em qual que o ser é pronome apassivador, em qual que ele é indeterminador do sujeito, em qual ser eu tenho parte integrante do verbo. O que eu vou fazer com vocês? Observar as 3 frases com o ser, eu vou tirar o ser das 3 frases. Ó. E aí vocês vão observar, quando eu falo comprou aquele bom livro, ao dizer comprou aquele bom livro, eu retirei o ser, a frase continuou certa. Se a frase continuou certa sem o ser, é lógico que esse ser ele não pode ser parte integrante do verbo. Se eu falar que precisava de bons professores, eu posso. Ou seja, essa frase está certa sem ter o ser. Se ela está certa sem ter o ser, é porque esse ser não é parte integrante do verbo. Agora, quando eu falo queixou daqueles livros, essa frase não pode acontecer. Eu não posso falar queixou daqueles livros. Eu tenho que falar o quê? Queixou-se. Ou seja, para esta frase aqui estar correta, eu necessariamente preciso do ser. Se o ser tem que estar presente aqui para a frase estar correta, é porque ele é um pedaço do verbo. É isso que é chamado de parte integrante do verbo. Aqui eu tenho o verbo queixar-se. Conjuga comigo. Como é que você vai conjugar? Eu me queixo, tu te queixas, ele se queixa, ou seja, com o pronome. E não sem o pronome. Não vai falar eu queixo, tu queixas. Eu me queixo, tu te queixas, ele se queixa. Tirei o ser. A frase ficou errada é porque aquele cara é parte integrante do verbo. Certo ou errado? Agora, quando eu falo aqui, gente, ó, João precisava de bons professores. Se eu disser que João precisava de bons professores, eu posso dizer quem é que precisava, que foi o João, que foi o José, ou seja, eu estou colocando aqui um sujeito qualquer para poder dizer quem é que fez quem é que precisava daqueles bons livros. Agora eu chego aqui daqueles bons professores. Agora eu chego aqui e coloco o ser. Se eu colocar o ser, a frase continua correta? Ao falar João precisava-se de bons livros, não. Aí essa frase não passa a estar errada? Passa. Por que ela está errada? Porque sem o ser, eu posso determinar que é o João que precisava, que é o José que precisava, mas se eu colocar o ser, aí esse ser impede que eu diga que é o João, que é o José, que é o Paulo, porque esse ser tem função de fazer o sujeito ficar
indeterminado. É isso que é chamado de indeterminação do sujeito, ou seja, não pode ter acontecido aqui. Porque se eu te pergunto quem se tornaria, você me diz que é o Chico Mendes, então você está dizendo quem é que se tornaria. Eu me torno, tu te tornas, ele se torna. Esse ser é parte integrante do verbo. E o ser daqui de cima é aquele ser que é chamado de pronome apassivador. Para você afirmar que ele é pronome passivador, basta você trocar a forma verbal pela locução verbal correspondente. Aqui, ó, comprou-se aquele bom livro. Equivale a falar que aquele bom livro foi comprado. E aí quando eu digo que aquele bom livro foi comprado, certo, comprou-se equivale a foi comprado. Ou seja, essas duas formas daqui são vozes passivas. Só que essa com a locução verbal e essa com o pronome passivador. Quer descobrir se tem um pronome passivador? Pediu-se ajuda, é igual a ajuda foi pedida. Comprou-se o livro, é igual o livro foi comprado. Troca a forma verbal que tem o ser pela locução verbal. Essa foi a segunda rapidinha do professor David Xavier. Valeu, galera. Até a próxima! Olá, galera. Tudo bem, rapaziada? Eu sou o professor de língua portuguesa David Xavier, diretor do portal Educaon, e agora eu vou trazer mais uma dica quentíssima de concurso, uma dica importantíssima para você que quer prestar um concurso. Galera, vocês têm até 5 minutos para entender mais um tópico. Perdi um minutinho falando aqui, mas não tem problema não, porque as coisas são simples, é estudar assim, de forma muito objetiva. Vamos dar uma olhadinha na questão aqui rapidinho? Primeiro é o seguinte, observe comigo só uma coisa. Quando eu falo a frase assim, professor explicará a matéria, o professor tem função sintática de sujeito e a matéria tem função sintática de objeto direto. E esta frase está na voz ativa porque o sujeito é quem pratica a ação. O professor que praticou a ação de explicar. Agora eu vou fazer a voz passiva. Aí o sujeito já passa a sofrer ação. Na voz ativa o sujeito pratica e na voz passiva o sujeito sofre. A matéria será explicada pelo professor. Na voz passiva, quem é que está praticando a ação de explicar? Ela será explicada por alguém. Quem vai praticar a ação é o próprio professor. E quem pratica a ação na voz passiva é chamado de quê? Agente da passiva. Show de bola. Aí vamos dar uma olhadinha nessa questão aqui rapidinho. Olha aqui. O crime cometido por uma dupla de fazendeiros, aí ele fala... Faltava reparar a injustiça cometida pelos militares. Lindo! Vem aqui. Na forma de uma portaria assinada pelo ministro da Justiça. Ótimo. Aí ele pergunta, as expressões pelos militares e pelo ministro da Justiça foram empregadas com a mesma função sintática. Essa questão aqui está certa. Os dois aqui são agentes da passiva. Repare uma coisa. Quando você tiver o agente da passiva, ele necessariamente vai ter que aparecer numa frase de voz passiva, como vocês estão vendo aqui. A matéria será explicada pelo professor. Na voz passiva, o sujeito sofre ação. E quem pratica ação, aqui no caso de explicar, é o professor que é chamado de agente da passiva. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Ó. Faltava reparar a injustiça. A injustiça, ela sofreu ação de ser cometida. Se ela sofreu ação, a voz é passiva. E ela sofreu a ação de ser cometida pelos militares, que é chamado de quê? Agente da passiva. Aí você vem aqui, na forma de uma portaria assinada. A portaria, ela praticou, ela sofreu a ação de ser assinada. Ela sofreu a ação. E se ela sofreu a ação, ela está na passiva. Sofreu a ação de ser assinada por quem? Pelo ministro da Justiça. Se o ministro praticou a ação de assinar, essa frase, como é de ideia passiva, esse cara vai ser chamado de agente da passiva. Ou seja, os dois apresentam exatamente a mesma função. Agora anota o OBS aí, por favor, rapidinho. Coloca assim. Todo termo que pratica ação dentro de uma frase, todo termo que pratica ação dentro de uma frase será sujeito ou agente da passiva. Todo termo que pratica ação dentro de uma frase ou será sujeito ou será agente da passiva. Sabe qual é a diferença entre eles? Que quando for sujeito, o núcleo não pode ter preposição
E quando estiver praticando a ação e tiver com a preposição, ele obrigatoriamente será agente da passiva. Ou ele pratica ação sem preposição para ser sujeito, ou pratica ação com preposição para ser agente da passiva. Se aqui você tivesse observado isso, pelos militares, pratica ação com preposição, só pode ser agente da passiva. Pelo ministro, pratica ação com preposição, só pode ser agente da passiva. Você já teria certeza de que essa questão está certa. E assim a gente fecha mais uma rapidinha com o professor David Xavier. Falou, rapaziada? Valeu! Olá, galera, tudo bem, rapaziada? Hoje com mais uma dica do professor David Xavier. Eu sou diretor comercial do Portal Educa1. Trouxe mais uma questão, mais uma dica maneiríssima para vocês. Dica que vai falar sobre o quê? Na nossa rapidinha de número 4. Rapidinha de número 4. O que vai falar? Vai falar para você de oração subordinada adjetiva. Um assunto extremamente importante, muito cobrado para você que faz concurso. Vamos dar uma olhadinha rapidamente. Vamos lá. Quando a gente olha e fala sobre oração adjetiva, o que tem que ter na cabeça primeiro? Assim, a primeira coisa a pensar é no conectivo da oração subordinada adjetiva, que é o pronome relativo. Chegou aqui e observou a frase: teus filhos, que são bonitos, serão fotografados. Beleza? Aqui eu tenho o pronome relativo, lindo. E aqui eu também tenho a presença de um pronome relativo, que são bonitos. Show de bola! Sendo assim, eu tenho aqui uma oração subordinada adjetiva, eu tenho aqui uma oração subordinada adjetiva. Perfeito, galera? Muito bom! Depois de ter visto isso, ou seja, depois que você tiver observado que tem um pronome relativo, aí a banca examinadora vai te cobrar alguma coisa sobre oração subordinada adjetiva. Qual é o segundo passo? Saber que a oração subordinada adjetiva, ela pode se dividir em restritiva ou explicativa. A diferença principal que existe entre as duas é que a oração subordinada adjetiva explicativa sempre será isolada. Sempre, sempre, sempre. Então aqui, quando eu digo teus filhos que são bonitos, serão fotografados. Essa oração que está aqui, ela é subordinada adjetiva de sentido explicativo. Porque assim o examinador quer que você analise. Na verdade, eu que criei essa frase, quando eu coloquei isolada, eu te obrigo a interpretá-la assim. Porque na hora que o aluno estiver fazendo a questão, quem define o sentido da frase é o próprio examinador. Quando eu pego a primeira frase que eu digo, teus filhos que são bonitos serão fotografados. Todos serão fotografados? Não, aqui não. Somente os bonitos. Aqui, somente os bonitos. E essa oração, ela é adjetiva de sentido restritivo. É assim que ele quer que você analise, é assim que você tem que analisar. A dica é observar se está com a pontuação ou não. Porque, no segundo caso, quando eu falo teus filhos, vírgula, que são bonitos, vírgula, serão fotografados, pelo fato de ter observado que ela está isolada, você é obrigado a dizer que ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa. E se ela é subordinada adjetiva explicativa, sem nenhuma dúvida, o sentido é completamente diferente. Aqui o que eu quero dizer? Que todos os seus filhos são bonitos. Na verdade, quem vai determinar o sentido, galera, é o examinador. Oração subordinada adjetiva, se tiver isolada, explicativa. Se retirar a pontuação, ela muda para restritiva. Isso acontece obrigatoriamente. Uma outra dica importante para quem faz concursos do SESP, o NB, é isso daqui, ó, que as vírgulas podem ser substituídas ou por travessões ou por parênteses. Vale ressaltar que eu disse, as orações subordinadas adjetivas e explicativas serão isoladas e não separadas por vírgulas. Podem ser isoladas por vírgulas, travessões e parênteses. Vamos às questões rapidinho para a gente ver como que o SESP cobre isso daqui. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa rapidinha, número 4? Vamos lá. Ó, outra cooperativa de por trabalhadores que estavam assalariados por empresas intermediadoras. Aqui eu tenho a presença de um pronome relativo. Show de bola. E como eu tenho a presença de um pronome relativo,
Quando eu falo que estavam assalariadas por empresas intermediadoras, eu sei de que aqui existe a presença de uma oração subordinada adjetiva. E ele vai dizer, caso inserisse uma vírgula após trabalhadores, o sentido expresso no trecho seria preservado. Não, porque do jeito que está aqui ela é restritiva, e se eu inserisse a pontuação após trabalhadores, ela mudaria para explicativa, necessariamente. Por esse motivo, essa questão daqui está o quê? Errada. E a última questão, Raul Castro não foi o único a responsabilizar os Estados Unidos e os que chamou de seu modelo neoliberal de crédito, vírgula, que está comprometendo. Pronome relativo, então aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva, que está isolada, porque ela é adjetiva explicativa. O que ele fala? O emprego da vírgula logo após crédito justifica-se porque a oração subsequente é subordinada adjetiva explicativa. O que ele afirmou está certinho. Beleza, rapaziada? E essa foi mais uma rapidinha com o professor David Xavier. Até a próxima! Olá, galera, tudo bem? Eu sou o professor de língua portuguesa David Xavier, diretor comercial do Portal Educaon, trazer mais uma dica importantíssima na nossa rapidinha de número 5. O que eu preparei para vocês hoje? Dicas de pronome relativo, algo que é extremamente cobrado em concurso. Vamos rapidinho, que eu só tenho mais 4 minutos. Vamos lá, galera, vem comigo. Muito se explica aos alunos o seguinte: para saber se é pronome relativo, basta que você faça a substituição de que por qual, que troca por isso por aquilo. Peço para que vocês tomem cuidado com esses voodoos errados que ensinam aos alunos. Preste atenção aqui para você não cair em armadilha. Observe comigo aqui. Vamos supor que eu explicasse aqui, que eu usasse aqui o pronome relativo qual. E daí eu falasse, encontrei o pai da menina, qual passou no concurso. Eu não posso fazer isso, porque o pronome relativo qual necessita da presença do artigo. Beleza? Então aqui eu vou colocar o artigo. Vou inserir o artigo A. E daí eu vou te perguntar, quando eu falo encontrei o pai da menina, a qual passou no concurso, quem foi que passou no concurso? O que você iria me dizer? Foi a menina. Beleza, garoto? Foi a menina que passou no concurso. Isso fica claro por quê? Porque o artigo feminino se refere ao substantivo feminino. Na hora que eu falo, encontrei o pai da menina, qual passou no concurso? Se eu quisesse usar o artigo o, e aí eu te perguntasse, quem foi que passou no concurso? Ao dizer, encontrei o pai da menina, o qual passou no concurso. Quem foi que passou no concurso? O pai. Porque a presença do artigo masculino faz com que você entenda que a referência está sendo feita ao substantivo masculino, é óbvio. Então observe que coisa interessante. É pela presença do artigo que você será capaz de dizer qual é a exata referência. Logo, se por um acaso alguma banca de concurso propusesse a você a substituição do relativo qual pelo relativo que e colocasse a frase, encontrei o pai da menina que passou no concurso. Quem foi que passou no concurso? Foi o pai da menina. Ih, David, ferrou. Eu sei que esse cara é relativo, mas você é incapaz de me dizer se esse relativo que está aqui se refere à menina ou se esse relativo se refere ao pai da menina. É justamente por esse motivo que não há possibilidade aqui de se usar o pronome relativo qual, porque você não será capaz de dizer qual é a exata referência. Ah, mas eu acho isso, eu acho... Não, você não acha nada. Quando eu uso o pronome relativo qual, a presença do artigo me dá certeza de que ou ele vai se referir a um ou ele vai se referir a outro. Só que quando eu uso o pronome relativo que, o artigo não será usado. Consequentemente aqui eu não sou capaz de definir qual é a exata referência. Então tome cuidado quando uma banca de concurso propuser a você essa substituição. E assim eu vou te mostrar uma questão do SESP para a gente fechar mais uma rapidinha. Olha aqui comigo, galera. Acerca do círculo vicioso que... Se ele pediu aqui para que você substituísse o qual. Observe aqui. Quando eu falo acerca do círculo perverso da sociedade, o qual crescerá. O que crescerá? O círculo perverso. Só que aqui, se eu quisesse usar a qual, e daí eu te perguntasse o que crescerá, você iria me dizer o quê? Que seria a sociedade. Pela presença do artigo, você vai ser capaz de dizer se a referência é ao masculino ou a referência vai ser feita ao feminino.
Aí ele vai e pede para você substituir pelo pronome relativo que. Na hora que você falar acerca do círculo perverso da sociedade que crescerá, se você usar o pronome relativo que, a frase será ambígua. A frase estará errada, porque você não será capaz de dizer se a referência está sendo feita à sociedade ou se estará sendo feita ao círculo perverso. É por esse motivo que essa questão que está aqui é errada. Usa o pronome relativo que em lugar de o qual tem a vantagem de deixar claro, errado. E essa foi mais uma rapidinha com o professor David Xavier. Até a próxima. Olá galera, tudo bem rapaziada? Eu sou o professor de língua portuguesa David Xavier. Vim aqui passar um recado aos meus amigos sobre o acordo ortográfico, aquela grande dúvida. Professor, e a partir de agora o acordo ortográfico começará a ser cobrado? David, e as questões de acentuação, a infinização, isso vai começar a aparecer em concurso? Não. O que acontece? Acho que foi dia 28 de dezembro do ano passado, a nossa presidenta Dilma Rousseff, ela adiou a obrigatoriedade do uso das novas regras de ortografia para 2016. A partir do dia 1º de 2016 é quando o acordo realmente estará em vigor. Então até o dia 31 de dezembro de 2015 serão válidas duas formas de ortografia. A que está em vigor, que a gente está usando, né? E a antiga. David, essa que a gente está usando, o que você quer dizer com isso? Porque naturalmente, galera, nós como os professores, nós já redigimos textos com a ortografia nova, porque a gente já tem conhecimento. Só que você ainda tem um período de adaptação até o dia 31 de 2015. E em relação a concurso, que é certamente o que muitos que estão do outro lado querem saber, até hoje nós não vimos em concursos serem cobradas questões que envolviam acentuação gráfica, o emprego do hífen, e criou-se uma expectativa que a partir do início de 2012 isso começaria a entrar nas provas de concurso. E certamente os professores das principais bancas estavam à espera dessa grande data para que começassem a cobrar a nova ortografia. Sendo que, como isso foi adiado para dia 1º de 2016, acredito que eles vão seguir o mesmo que eles fizeram até o final do ano passado. Eles foram trabalhando sem cobrar questões objetivas sobre o acordo ortográfico, questões de acentuação, saber que o ditongo aberto em palavras paroxítonas não recebe mais acento. Isso não foi cobrado em concursos de uma forma geral. Caiu uma ou outra questão, inclusive uma delas foi anulada justamente porque estava num período de adaptação. Eu acredito por experiência que os professores não vão querer entrar em conflito com isso. Eu acredito que eles vão continuar deixando de cobrar isso até o final de 2015. Então essa é uma dica importantíssima para que você não fique com essa preocupação. Vale lembrar que só por questões para provas de redação, prova de redação na produção de texto, que você não deve fazer a mistura das duas ortografias. Uma vez que você usa a ortografia antiga, ela vai ser aceita do começo ao fim usando a ortografia antiga. Caso você opte por usar a nova ortografia, você tem que seguir isso pela redação por um todo. Beleza, meus amigos? Essa foi a rapidinha sobre a acordo ortográfico com o professor David Xavier. Olá, galera, tudo bem, rapaziada? Eu sou o professor de língua portuguesa David Xavier e para você que estava esperando mais uma rapidinha comigo, eu coloquei hoje um assunto de extrema importância. É o acento indicativo de crase em cima do pronome relativo. Como é que as bancas de concurso vão cobrar isso? Vamos dar uma olhadinha aqui em 4 frases para poder eu explicar e dando uma dica? Observe só. Se eu chegar aqui e falar assim, a peça que vimos foi muito elogiada pela crítica, nós temos a presença de um verbo transitivo direto, que é o verbo ver. No entanto, se eu falar a peça que assistimos, o verbo assistir na acepção de ver, ele é um verbo transitivo indireto. E por ser transitivo indireto, ele rege uma preposição para que seja usada diante do pronome relativo. Então esta preposição, ela será inserida aqui. Está aqui, preposição a. Só que, David, caso eu substituísse o pronome relativo que pelo pronome relativo qual, eu também iria usar um a. E daí eu iria dizer a peça a qual vimos. Só que o problema é o seguinte, este a que você usou ali, ele não é preposição. Este a é o a artigo, que é obrigatório diante do pronome relativo qual. E para você que não sabe, pode anotar. O artigo é obrigatório diante do pronome relativo qual. Aonde eu quero chegar com isso? Neste caso daqui, nós temos a presença de uma preposição. Ponto.
E se eu substituísse este pronome relativo aqui pelo pronome relativo qual, aí o que iria acontecer? Eu teria necessidade, na segunda frase, de falar a peça a qual assistimos, eu já teria necessidade de fazer o uso do artigo, porque é obrigatório diante do pronome relativo qual. No entanto, eu comparando esta com esta, o que vai acontecer? Aqui eu tenho a presença de um verbo transitivo direto, ele não rege preposição. Porém, quando eu falo a peça a qual assistimos, aí eu seria obrigado a usar a preposição também. Ou seja, eu teria preposição mais artigo e por esse motivo haveria o acento indicativo de crase. Vamos fazer mais uma? Olha para cá. A matéria que estudamos. Quem estuda, estuda alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Não rege preposição. Quando eu falo a matéria que fizemos referência, aí quem faz referência a. Este a que está aqui é uma preposição que foi pedida pela palavra referência, ok? Só que agora eu vou substituir pelo pronome relativo qual, aqui em cima. Aí eu te pergunto, quando eu falo a matéria a qual estudamos, este a que está aqui é o mesmo a que se encontra aqui embaixo? Não. Este a que está aqui, ele é um artigo, ok? Por enquanto eu não posso colocar acento indicativo de crase aqui e também não posso aqui, porque aqui eu só tenho artigo e aqui eu só tenho preposição. No entanto, quando eu chego aqui embaixo, se eu falar a matéria a qual fizemos referência, além do artigo que antecede o relativo qual, eu tenho a preposição, que vem da palavra referência, porque quem faz referência a. Automaticamente, o acento indicativo de crase tem que aparecer aqui e não vai aparecer aqui. Por que motivo isso? Porque aqui, no a qual, eu tenho preposição mais artigo e aqui eu tenho somente preposição. Beleza, meus amigos? Agora vamos ver como é que o CESP cobra isso. Vamos dar uma olhadinha aqui bem rapidinho. Olha só. Quando a gente pega uma questão dessa em prova, observa como é que o CESP colocou. Ele pediu para que o aluno fizesse a substituição do a que por a qual. E essa questão ela está errada. E por que ela está errada? Olha para cá. A dedicação a que os escritores se referiram. Quem se refere a. Este a que está aqui é uma preposição. Ponto. No entanto, se eu substituísse pelo pronome relativo qual, além dessa preposição do referir-se, que quem se refere a, eu seria obrigado a colocar o artigo que antecede o relativo qual. E por esse motivo, o acento indicativo de crase deveria aparecer. Por que a questão está errada? Porque ele pediu para substituir o a que por a qual sem que usasse o acento indicativo de crase. Se tivesse usado o acento indicativo de crase, a questão estaria certa. Beleza, meus amigos? Essa foi mais uma rapidinha com o professor David Xavier. Vamos lá, galera. Eu sou o professor de língua portuguesa David Xavier e para você que está querendo mais uma rapidinha, hoje eu escolhi um tópico muito importante, falando também de pronome relativo, como eu já havia feito em outra rapidinha, só que agora colocando a preposição diante do pronome relativo. Questão que é muito cobrada para quem faz concursos da Fundação Carlos Chagas. Vamos dar uma olhadinha, vamos direto à prática, direto na questão. Observem só. O examinador pede para que você preencha a lacuna com a expressão de que. E assim eu vou colocar. Eu vou colocar o de que aqui, eu vou colocar o de que aqui e vou colocar o de que aqui. Uma questão comumente, para quem faz concurso da FCC, a expressão de que, a expressão com que, a expressão por que, a expressão a que. O grande X da questão, galera, é este D que está aqui, ó. É a preposição que ele pede para você usar diante do pronome relativo. E para você saber como fazer essa questão, não há necessidade de trabalhar com quem o pronome relativo se refere, a quem ele faz referência, nada disso. É simplesmente a regência. Vem comigo aqui. Quando eu falo, recusa a se distanciar. A compaixão humana é um sentimento de que o cronista recusa se distanciar. Quem vai se distanciar de alguma coisa. E justamente na letra A, é a frase em que a preposição de deve ser usada na lacuna, porque está sendo regida pelo verbo distanciar. Agora vamos dar uma olhada nas outras opções? O sentimento da compaixão é uma virtude humana de que o cronista não se furta a valorizar. Ele se furta a valorizar e quem vai valorizar alguma coisa. Não pediu preposição, então teria que ser assim. A compaixão humana é um sentimento de que o cronista não se esquiva de enaltecer.
ele se esquiva de enaltecer. E quem vai enaltecer alguma coisa. Então deveria ser usado sem a preposição, porque eu estou trabalhando com valorizar, que é transitivo direto, eu estou trabalhando com enaltecer, que é um verbo transitivo direto. E só para a gente confirmar, vamos dar uma olhadinha nas outras duas opções. Beleza, garoto? Vamos lá. Na letra D, como é que o examinador colocou? O sentimento, ele queria que preenchesse com a expressão de quê? E aqui ele queria que preenchesse com a expressão de quê? O sentimento da compaixão é uma virtude de que o cronista sabe reconhecer e valorizar. Ele sabe reconhecer e valorizar alguma coisa. Não pede preposição. A compaixão humana é um sentimento que o cronista deseja dividir com o leitor. Ele deseja dividir alguma coisa. Ou seja, não rege preposição. Sendo assim, eu tenho a certeza de que a resposta é a letra A, porque o distanciar-se pede o D, que vai se distanciar de alguma coisa. Esse tipo de questão cai muito para quem faz provas da Fundação Carlos Chagas. Eu espero que você tenha entendido. Essa foi mais uma rapidinha com o professor David Xavier. Olá, meus amigos, tudo bem, galera? Eu sou o professor de língua portuguesa David Xavier e convido vocês a participarem de mais uma rapidinha. O assunto de hoje, concordância verbal. Vamos dar uma olhadinha nas questões? Escolhi duas questões do SESP-NB, que são questões perigosíssimas, mas eu tenho certeza de que todos vocês vão entender. Vamos lá. Bom, a questão fala assim. Em geral, esses profissionais não são pegos de surpresa, pois têm a seu favor a consistência e a concordância. Seriam preservados o sentido original do texto e as relações entre os termos da oração se a forma tem fosse substituída por contam. E aí observe uma coisa. Quando eu falo que tem a seu favor a consistência e a concordância, essa referência está sendo feita aos profissionais. Esse cara daqui, ó, que é o sujeito. E é por isso que o verbo está com acento circunflexo, o que marca o plural, para concordar com o sujeito no plural. Aí a banca sugere que você substitua por contam. Olha que maldade que o SESP fez. Se você colocasse o contam, a frase estaria correta. No entanto, o sentido seria completamente diferente. Por quê? Aqui eu digo que os profissionais não são pegos de surpresa porque tem a seu favor a consistência e a concordância. Porém, se eu colocasse o contam, vamos riscar aqui, ó. Esses profissionais não são pegos de surpresa, pois contam a seu favor a consistência e a concordância. O que iria acontecer? Na verdade, eu mudaria completamente a referência. O sujeito passaria a ser essa expressão posterior. Repetindo, antes o que eu estava dizendo? Que os profissionais têm alguma coisa ao seu favor. Agora, quando eu uso contam, o que eu estou dizendo? Que a consistência e a concordância contam a favor dos profissionais. Ou seja, o sentido é completamente diferente. É o que faz com que essa questão daqui seja uma questão errada. Uma questão muito típica de provas do SESP-NB. Ele trabalhar com a referência e, quando pedir a substituição, mudar a referência. Uma outra questão de concordância que o SESP-NB também cobra bastante é aquela que envolve o sujeito representado por um substantivo com um núcleo substantivo coletivo de ideia partitiva. Quando a gente usa expressões do tipo a metade dos professores veio ou vieram à aula, grande parte dos alunos chegou ou chegaram cedo. Quando o sujeito for representado por um núcleo substantivo coletivo de ideia partitiva, a concordância ela é facultativa. Você pode concordar com o núcleo ou com a expressão que vai especificar. Foi exatamente o que ele pediu aqui. O verbo tem, está aqui, ó. Breno é o retrato dos jovens para a oportunidade de uma empresa em que mais da metade dos funcionários tem. Está concordando com funcionários. Ele sugere que você substitua para o tem. Aí quando você fala metade dos funcionários, você tem aqui um substantivo coletivo partitivo. E a gramática normativa admite que a concordância seja feita das duas formas. Por esse motivo, metade dos funcionários tem ou tem com acento circunflexo estaria correta. Logo, a resposta está certa. Beleza, rapaziada? E essa foi mais uma rapidinha com o professor David Xavier.
Olá galera, tudo bem rapaziada? Sejam bem-vindos, eu sou o professor de língua portuguesa David Xavier e hoje eu trouxe mais uma rapidinha para vocês. Um assunto que tira o sono de muitos concurseiros que fazem provas do SESP-NB. Para que vocês tenham noção, a matéria de redação oficial para as provas do SESP-NB representa em média as questões 30% das provas de língua portuguesa são feitas em cima de redação oficial. Então você tem que procurar um curso, você tem que procurar um módulo para poder fazer o curso de redação oficial, que nada tem a ver com a redução de produção de texto. A redação de produção de texto é aquela que o aluno vai ter que construir um texto, que normalmente é feito no modelo dissertativo. No entanto, a prova de redação oficial não tem nada a ver com isso. A redação oficial é a maneira pela qual o poder público se comunica. E aí, como que isso é cobrado em questões de concurso? São várias teorias, várias regras. Eu coloquei duas questões que são importantíssimas e que os alunos costumam errar muito. Olha para cá. Questão número 1. Os textos oficiais requerem o uso do padrão culto da língua, aquele em que se observam as regras da gramática formal e se emprega um vocabulário comum ao conjunto dos usuários do idioma. Essa questão aqui está certa. A 2 ele fala o seguinte, antes de eu explicar, tá galera? As comunicações oficiais devem ser redigidas com padrão oficial de linguagem. Essa questão daqui é uma questão que está errada. O que acontece? Quando os alunos encontram essas duas questões, eles muito se confundem. O que é padrão culto da língua e o que é padrão oficial de linguagem? Porque são duas coisas completamente diferentes. Toda a redação de correspondências oficiais, elas devem sim ser redigidas com o padrão culto da língua. O padrão culto é aquele que você escreve segundo as regras gramaticais, observando as regras de concordância, de regência, de acento cativo de crase, de pontuação. Isso tem que existir na redação oficial? Sim. Mas o que diz respeito às regras gramaticais é o padrão culto da língua. É isso que ele afirmou aqui, ó, o uso do padrão culto da língua. No entanto, quando a gente fala em padrão oficial de linguagem, o padrão oficial de linguagem é uma linguagem restrita a determinados grupos. É aquela linguagem que, por exemplo, um advogado escreve para um outro advogado, que escreve para um juiz, que um médico escreve para um outro médico. Essa linguagem que é restrita a este grupo é uma linguagem que deve ser evitada em correspondências oficiais, uma vez que a correspondência oficial ela deve ser clara a todo o público. E eu pergunto a vocês, se eu usar uma expressão específica do direito, para quem não conhece o direito, eu vou ser claro? Não. Aí eu vou ferir o princípio da clareza e, consequentemente, a questão estará errada, o texto estará errado por esse motivo. Não confundam padrão oficial de linguagem com padrão culto da língua. Padrão culto tem que ser usado em toda a correspondência oficial. Padrão oficial de linguagem é uma linguagem restrita a determinados grupos. Essa linguagem deve ser evitada em qualquer correspondência oficial. A única possibilidade de um padrão oficial de linguagem ser visto como certo é se o examinador colocar de uma forma muito clara que o emissor e o receptor conhecem daquele assunto. É a única forma de estar certa. Mas, em geral, a questão está errada quando ele afirma isso. Devem ser redigidas com o padrão oficial de linguagem. Errada. A única confusão que eu peço para vocês não terem é isso daqui. São duas coisas diferentes. Padrão culto e padrão oficial de linguagem. Beleza, rapaziada? Essa foi mais uma rapidinha com o professor David Xavier.